Bom dia, bem-vindos à Barcelonamente. Eu sou Miguel Campos, coach de atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Vanessa Cesário. Ela é professora, investigadora, eh, também é palestrante, também tem artigos de opinião e vamos aqui falar um bocadinho sobre a jornada dela e da tecnologia. Bem-vindo, Vanessa. Olá, bom dia, agradeço o convite. Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre comunicação digital, não é? Um bocadinho sobre tecnologia, como é que a inteligência artificial também está a moldar as vidas de várias pessoas, vários estudantes, vários adultos, o público comum, digamos, assim. E quando nós falamos, por exemplo, eu já vi artigos teus a falarem disso, não é? Da influência que as redes sociais e estes grandes grupos, não é? Estes algoritmos têm a formar os nossos pensamentos, não é? E as nossas opiniões. Exato. Bem, todos nós, ou a maior parte, não é, das pessoas, têm uma rede social. Ok? O que está tudo certo. As redes sociais até são boas, não é? Vão nos conectar com pessoas, com conteúdos, provavelmente também vão estar presentes na nossa vida quando temos assim algum tempo morto, mas tudo isto, por exemplo, o que eu agora vejo no meu perfil do Instagram ou do Facebook, provavelmente é completamente diferente daquilo que tu, Miguel, estás a ver, não é? Tudo Sim. isto por causa do algoritmo. E o algoritmo quer-nos feliz, não é? Já pensaste na quantidade de scrolls que fizeste hoje, fizeste ontem, fizeste esta semana? Já é uns É, quilómetros, de certeza absoluta. Pois é assim, é quase como um pestanejar. Nós, ok, pestanejar é inato, ok, agora vou contar. Um, dois, três, mas depois acabo por não contar, porque realmente é uma coisa inata. Infelizmente, este movimento que fazemos assim está a começar a ser um bocadinho inato. E isto continuando com o algoritmo, não é? Então, tudo o que nós estamos a fazer scroll, não é? Está a competir pela nossa atenção. Convém lembrar que nós estamos aqui numa retórica mediatizada, ok? Há um combate pelo título. Os primeiros segundos de um vídeo, têm de captar a nossa atenção. As grandes marcas fazem isso, pequenas marcas também. Ao projetarem um conteúdo nas redes sociais gratuito, claramente, as redes sociais são gratuitas, ok, aqui podemos dizer, está bem, temos dados, temos o telemóvel, etc. Pronto, mas o conteúdo que está lá realmente é gratuito. E lembre-se de uma coisa: tudo o que é gratuito para nós, nós somos o produto, ok? Sim. Nunca esquecer isso. Porque a partir do momento que eu paro o meu scroll milésimas de segundo num conteúdo, eu estou a dizer ao algoritmo que gosto daquele conteúdo. Depois, mais publicidades, conteúdos parecidos vão aparecer no nosso feed, ok? Isto até pode ser bom, claramente. Até pode ser bom. É assim, se calhar posso dar aqui um exemplo. Imaginemos que estamos no Halloween. Pá, ainda não estamos, mas pronto. E uma pessoa até gosta desse tipo de conteúdo, de sair com os amigos, de fazer umas festas, etc. E se vê crianças ainda melhor. E começa a aparecer e começamos a visualizar ainda mais conteúdo de Halloween, certo? Receitas, etc. E se formos a ver o nosso feed, o mural que aparece, a nível de cores, começa a ser mais aqueles laranjas e pretos, que são as cores propícias da época. E até aqui tudo certo, nada de mais. Agora, não é? Estamos em novembro, outubro, vamos passar para novembro, começa aí o Natal. Começam as coisas de Natal. Começamos a ver coisas de Natal. O feed, depois de um momento para o outro, muda quase para vermelho, dourado, etc. E tudo isto está certo, nós até gostamos disto, certo? Mas vamos pensar, se estivéssemos aqui a pensar sobre opiniões, pontos de vista. A partir do momento que eu estou a consumir um conteúdo, estou a partilhar, estou a guardar, estou a visualizar mais tempo, estou a dizer ao algoritmo que gosto disto. E podemos estar aqui a criar estas bolhas informativas, uma polarização da opinião. Ou seja, é engraçado quando falamos deste exemplo que disse, Halloween e Natal, porque realmente são coisas comuns, são coisas divertidas, é engraçado ver.
Mas se estivermos a falar de opiniões, cores políticas, por exemplo, movimentos que existem, nós vamos continuar a consumir o mesmo conteúdo. E acabamos aqui de estar numa câmara de eco em que realmente continuo sempre a ver o mesmo conteúdo, já começo a ver influencers diferentes a falar do mesmo, e aquilo está-nos a moldar de alguma maneira. Estamos a E, t- consumir. e tanto repete Desculpa, que diz. vira verdade, não é? Diz. Aquilo tanto repete que acaba por se tornar verdade, tanto ouvis aquela Exatamente, repetição. exatamente. E é assim, e se eu estou sempre a ver a mesma coisa, e se eu sou desta opinião, ok? Os outros têm outra opinião, pá, são os loucos. Não, aqui não faz sentido. Claramente que o que eu tenho aqui faz sentido. Devemos ter em conta que há alguns movimentos extremistas, e não estou a falar em Portugal, claramente, também se iniciam por causa das redes sociais, pela propagação deste tipo de informação. E depois temos esta questão de, por exemplo, tu estavas a dizer, quando é gratuito, nós somos o produto. E depois tem a questão da exploração dos químicos, não é? Da nossa dopamina, não é? E quanto mais Uhum. estas empresas conseguirem captar a tua atenção, só que no fundo acabas por. A tua mente começa a pedir mais aquilo e tu começas cada vez a alocar a tua atenção mais no funil, não é? Eu não quero dizer que seja por vezes a tua liberdade, mas acabas por te distrair do que tu tens que fazer no teu dia a dia ou queres construir, no fundo. Sim, exatamente. É um bocadinho isto a privação de liberdade. Se bem que é algo, ok, deixa-me o telefone, tenho a liberdade de estar aqui, tudo certo. Sim, está bem, mas a vida está a acontecer. Eu não estou de modo algum a dizer que devemos erradicar redes sociais, etc. E telemóveis, nada disso, porque fazem parte da nossa vida e vão estar cá durante muitos, muitos, muitos anos. Mas realmente temos que ter um bocadinho de consciência que há pessoas a fazer dinheiro com isto, não é? Podemos estar aqui a falar de um caso em 2018 nos Estados Unidos do Cambridge Analytica, que isto foi muito falado na altura, há documentários sobre isso, em que realmente uma empresa de dados fez perfis com uma empresa de dados através do estudo do que as pessoas verdadeiras gostavam no Facebook, etc. Começaram a criar perfis de utilizadores e realmente a fazer conteúdo direcionado para essas pessoas. E nós pensamos, ok, mas isto não sai do digital. A pessoa no fundo está lá, está sempre parada e está a ver, sim. Mas não, porque depois aqui a pessoa, quando sai do telemóvel, tem uma ação. Ok? Pode ser uma ação de voto, pode ser uma ação de um movimento extremista, se assim for, e há que ter noção que tudo o que estamos a fazer na internet, nem estamos a fazer, tudo o que também estamos a ver na internet, não é? É como se fosse matemática. A partir do momento que eu paro numa publicação, não estou a dizer. Não estou a dizer-vos que estamos automaticamente a gostar daquilo, mas eu estou a dizer ao algoritmo que aquele utilizador parou ali um bocadinho. Vou começar a ver. Vou começar o algoritmo a dizer, digamos assim, vou começar a transmitir mais informação sobre isso, ok? E há que ter noção que isso acontece. Sim, e a partir do momento que aqui este algoritmo, não é, faz isso, tu tens, não é, o Facebook é aleatoriamente, agora tens o Instagram que é o feed automático, tens o TikTok e tens o YouTube que também manda-te para aqueles novos, tu nem sabes onde é que vais parar e vais lá. Como é que depois, como é que tu vês isto, não é? Porque depois isto impacta a nossa saúde, não é? Mental e emocional, e às vezes nós nem queremos fazer coisas no mundo lá fora porque temos o que nós antigamente recebíamos de fazer atividade física, de ver o mundo, recebemos aquele input, não é? A ver reels, a ver TikToks e temos aqui esta parte não é, do nosso cérebro que depois dá-nos preguiça porque nos dá mais trabalho. Mas isto tem muito a ver com a motivação intrínseca, não é? A motivação que vem de dentro. Claramente, uma pessoa com, digamos assim, mais fraca, digamos, a nível de personalidade, por exemplo,
provavelmente vai se sentir mais confortável estando no digital, não falando com pessoas, por exemplo, ok? O que eu estou a dizer é que realmente antes de falar, quando falamos em tudo isto, todas as doenças também a nível mental que o digital pode trazer, temos sim que falar que temos que ter uma mente sã, corpo são. Neste caso, um corpo são e uma mente sã. Temos que trabalhar muito cá fora. E é importante dizer às pessoas que é importante que as pessoas percebam que têm que ter consciência que isto acontece. E que, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas estão sempre felizes, certo? Há vários estudos que dizem que as pessoas também ficam um pouco mais deprimidas, quando estão nas redes sociais, porque a vida de toda a gente é fantástica, não é? Porque toda a gente está bonita, etc., com imenso Photoshop por cima e isso, mas mesmo assim a felicidade. E a felicidade, ao colocar nas redes sociais, para as pessoas com uma mente mais fraca, atenção, com uma personalidade mais fraca, vai ter ali um impacto negativo, ok? E tu, ao longo de, por exemplo, destes 10 anos, eu vi uma parte da tua apresentação que tu falas da jornada do herói. E eu gostava muito de falar isto contigo porque acho muito interessante, porque o herói, não é, para quem não conhece, tem aquele momento, aquela travessia no deserto. E no fundo acho que tu estás a tentar aqui mostrar um bocado aqui um bocado da tua história e um bocado do que toda a gente, quando quer criar alguma coisa, tem que ter estas travessias, estes vales e picos até atingir o objetivo. Sim. Hum, Ora, vamos ver, o que é um herói? Um herói é a personagem que numa história tem a maior transformação. Isto para dizer, um vilão também pode ser um herói, ok? O nome herói é mesmo a personagem que tem a maior transformação. O que eu costumo dizer, nós somos o herói da nossa própria história, sim, mas também podemos ser um vilão na história de alguém, ok? E esse vilão ser, sim, o herói. Então, em qualquer história que nós vemos, e quando eu estou a dizer história, eu não estou só a falar de livros, de histórias para dormir, histórias que escrevemos, mas um conteúdo publicitário de uma boa marca, e vemos muito, a Nike, a Dove, a Old Spice, etc., tem sempre um princípio, um meio e um fim, ok? Além disso, as marcas de carros fazem isto mesmo, mesmo muito bem. Em algumas publicidades, claramente, quando estão a contar uma história. E quando estão a contar uma história, nós temos aqui um arco narrativo que já vem de Aristóteles, já vem dos nossos primórdios, em que nos dá três atos, ok? O primeiro é realmente o início de uma história. E quando eu digo que nós somos o herói da nossa própria história, é que nós todos temos uma história de vida, mas também não temos que ir a ir tão a fundo e a pensar nestes pensamentos. Imagina, tenho uma decisão para tomar, tenho um curso que quero tirar, ou seja, tenho um objetivo. Todos nós temos um objetivo na nossa vida, de vez em quando, para não dizer o objetivo de vida, não é? Temos sempre alguma coisa para fazer. E com isso é uma aventura. Portanto, quando é que a história começa, não é? Ou seja, em todas as histórias, no primeiro ato, estamos a ver qual é a vida comum do indivíduo. E alguma coisa acontece. Alguma decisão tem de ser tomada, algum objetivo aparece que tem de ser alcançado. A partir daqui, embarcamos nessa aventura. Começamos então o ato 2 da nossa vida ou desse projeto. Claramente que nesta aventura, são altos e baixos, nem tudo é linear, não é? E se continuarmos com este enredo das histórias, vamos conhecer aliados, vamos conhecer inimigos, vamos ter algumas metas para cumprir durante essa aventura, ok? E depois vai acontecer sempre um momento em que temos um pico muito baixo, baixo, onde percebemos, ok, se calhar não era isto que eu queria, e depois realmente o desfecho acontece, ok? Vamos então para o terceiro ato, onde o objetivo é ou não cumprido, porque nem todas as histórias têm um final feliz, nem todo o objetivo é ou não ultrapassado. E neste terceiro ato, digamos assim, ou seja, o herói, aquela personagem que tem a maior transformação, não é? Que estava no primeiro ato, numa vida normal, e depois acontece algo para embarcar numa aventura. Embarca nesta aventura toda, pode ser anos, pode ser meses, pode ser semanas, etc. E depois retorna a casa. O terceiro ato é o retorno a casa. Este retorno a casa não.
Poderá não ser um retorno literal, ok? Mas é um retorno a si próprio, porque passou por aquela aventura e, neste caso, em vez de ser apenas a pessoa antes da aventura, a pessoa antes de embarcar no tal projeto, antes de embarcar tal formação, etc., começa a ser uma pessoa que realmente aprendeu muito naquela aventura. E tudo isto vai nos moldando. É por isso que eu digo, todos os heróis, todos nós somos o herói da nossa própria história. Sempre. Porque nós temos sempre uma história, temos sempre um objetivo, temos um curso que vamos tirar, temos uma festa que vamos planear, temos uma viagem, etc. E eu acho que este enredo, realmente, todos nós deveríamos usá-lo. E tu quando, por exemplo, vais fazer uma palestra ou fazes a tua investigação, é de acordo com a tua curiosidade? Como é que tu selecionas aqui as áreas que tu queres melhorar e aprender mais e contribuir, não é? Porque acabas por lançar os artigos científicos. Exatamente, sim. Então, eu sempre fui uma pessoa de muitos interesses, a verdade é essa. Por exemplo, no meu mestrado, eu tenho um background em comunicação. E o meu mestrado eu falei muito de histórias digitais, é verdade, em conteúdo impresso, em formato impresso, em formato digital, com audiências jovens, com crianças. No doutoramento, em médias digitais, com o ramo científico em Ciências e Tecnologias da Comunicação, continuei com isso. Ok? No entanto, no doutoramento, eu larguei o meu leque e conheci o mundo dos jogos e vi que a comunicação digital, realmente, e todo este engagement que poderíamos ter com a tecnologia era uma mais-valia para jovens. No entanto, sempre estive também muito ligada a museus, também. Então, aliei como aumentar a experiência museológica, não é? Aquele estar e gostar de estar no museu e estudar, mas para os jovens. Porque os jovens, na altura que comecei a fazer investigação, realmente iam às visitas de estudo e não. Ele era telemóvel, redes sociais e etc. Atenção, continua. Mas o meu bichinho da curiosidade continuou e realmente fiz vários estudos desde 2015 até 2020, 2022, mais ou menos, com adolescentes dentro dos museus. E vimos que esta parte do engagement é realmente necessária, ok? Os espaços culturais que querem assim aumentar a sua comunicação para os jovens, ou seja, distribuir o que realmente o museu quer transmitir ao jovem, tem que ir ao encontro do que o jovem gosta, aprecia ter no seu dia a dia. Eu não estou a dizer para transformar museus só em espaços digitais, não, não. Mas para perceber que a tecnologia tem sim uma palavra, ok? A tecnologia é boa, sim, para envolver grandes públicos, e quando eu estou a falar de tecnologia, eu estou a abrir aqui uma panóplia de várias coisas. Estou a abrir a panóplia de realidade aumentada, realidade virtual, ou simplesmente vídeos multimédia, ok? Um ambiente assim mais envolvente dentro de museus. Com isto, eles realmente conseguem ter apreciar melhor o museu e os conteúdos que assim vão estudar, porque a ida a um espaço cultural é um estudo informal, é um estudo informal que muitos professores, claramente, de várias escolas e de vários níveis, levam os seus estudantes para fora da sala de aula. No entanto, vamos ter cuidado porque não podemos colocar um espaço cultural numa Disneyland, em que tudo é para ser visto rápido. É sim, temos que ter noção que a tecnologia pode aumentar, sim, também a adesão a estes adolescentes a quererem visitar o museu, mas também a estarem lá com atenção. Mas claramente nunca conseguimos substituir, nem devemos substituir a componente humana. Com isto aqui, eu sei que falo muito, mas com isto aqui para dizer, os jogos e a gamificação também são realmente excelentes para colocar em espaços culturais. Gamificação, o que é? Este gamification, assim o nome, é realmente utilizar conteúdos de jogos em ambientes que realmente não são de jogo.
Por exemplo, a parte de colecionar, procurar, são elementos de jogos. E nós conseguimos colocar isto dentro do museu, ou seja, estamos a gamificar uma experiência. É assim, os termos mais corretos. Por acaso, tu estavas a dizer isso e eu estava a pensar também nisso, que a gamificação, por exemplo, num jogo, eu lembro de jogar, por exemplo, um MMO e eu não sou muito matemática, mas obrigava-me a ter que saber fazer os cálculos mentais, porque tinha que ajudar 25 players ao mesmo tempo e eu sempre pensei que como é que seria se nós pegássemos aqui que o foco dos miúdos nos jogos, não é? E pegássemos e usássemos aqui a gamificação e jogos para pegar a atenção e trazê-los para estes novos mundos. Estavas a falar dos museus, não é? Imagina o que seria tu vês a pirâmide a ser construída, ou o tamanho de um dinossauro, ou teres o Vasco da Gama a falar contigo, ou, não é? Se a informação estivesse certa, não é? De acordo com a informação de livros, de ciência, seria muito interessante e não sabemos que mundo ia trazer para os novos miúdos. Sim, Miguel, eu não sei o que é MMO. A verdade é que eu nunca fui uma gamer, mas sempre estudei muito a teoria dos jogos, em si. Mas sim, também outra coisa, na parte da gamificação e dentro dos museus em especial, dos espaços de património cultural, é mesmo pegar nas experiências passadas dos visitantes para tentar mostrar algo similar dentro do museu. Por exemplo, se estamos a falar do Museu de História Natural. História natural, nós temos o quê? Temos peixinhos, temos rochas, temos animais terrestres, etc. Pronto. E os animais estão, pronto, estão lá mortos, não é? É um museu, não estão. Isto, se querem um aquário, melhor ainda. Mas pronto. Ou seja, as pessoas ao irem lá vão estar a apreciar a beleza do animal, sim, tudo certo. No entanto, por exemplo, há peixes, muitos dos peixes nós comemos, é verdade, faz parte da nossa sociedade. E eu estou a falar disto, estou a pensar num estudo específico que eu fiz, em que realmente colocamos alguns dos peixes, digamos assim, como se ganhassem vida e dissessem de uma maneira onde é que estavam presentes, neste caso, perto dos jovens. Pois eles percebiam, ok, então isto é o peixe-espada que eu costumo comer, não sabia que era assim tão grande. Ou seja, aliar as experiências passadas com o conteúdo que está lá. Ok? Porque aliar experiências passadas já vai dar um engagement, já vai dar um envolvimento específico à pessoa que vai lá. Ou seja, saber que há algo que está lá que está relacionado com a sua vida. Isto também é importante. Ainda sobre tecnologia e experiências passadas também, quando usamos estas experiências dentro de museus, estas experiências gamificadas, terem atenção para os visitantes não estarem presos apenas ao telemóvel. Caso contrário, arriscamos a ter basicamente uma experiência em que poderíamos estar numa parede, numa sala branca sem nada, ok? Só com os pontos para eles desbloquearem. Não, terem atenção. Não, isto, se assim for o objetivo do museu, tudo certo, mas normalmente não é, não é? É para as pessoas irem lá e verem. E a tecnologia vai desbloquear muito mais informação do que aquela que realmente está disposta atrás de uma vitrine, por exemplo. Ok? Estou-me a lembrar que nós fizemos uma experiência muito engraçada também, tudo com fins de investigação, em que ao encontrar um certo animal, eles desbloqueavam uma experiência em realidade aumentada desse próprio animal, que foram feitos pelos nossos designers, ou seja, os participantes não conseguiam tocar porque estava na vitrine, mas no digital conseguiam ver melhor as particularidades e depois, para fechar a experiência, eles tinham que responder a uma pergunta. Mas para responder a essa pergunta, eles tinham que realmente olhar para a espécie que estava na vitrine, ok? Eram perguntas mais físicas, neste caso, mas realmente tinham que contar as barbatanas, as manchas, etc., descobrir qualquer coisa que estava lá. Ou seja, temos sempre que aliar aqui o digital ao físico, ok? E uma coisa que realmente funciona extremamente bem, não é preciso tanta tecnologia móvel, é realmente ter
um espaço como se fosse cinema, digamos assim, mas mais escuro, com um ecrã gigante, com imagens envolventes, ok? Estamos a falar de fundo do mar, colocar algo com o fundo do mar. Ok? Há tantos mergulhadores que descem e fazem isso, e fazem essas filmagens, e a pessoa, e isto eu já vi, os participantes estão lá e conseguem realmente ficar envolvidos porque parece que estão dentro do mar a ver. E até nem temos assim tanta tecnologia, ok? E claramente o som aqui também é chave. Tudo isto, claramente, vai ao encontro que eu disse no início, que nós estamos aqui numa retórica mediatizada, ok? E isto o que é? Antigamente, quando falávamos para um público, era uma retórica clássica. Era, por exemplo, eu numa sala a falar, ok? Uma mensagem assim. Ou seja, tinha só o orador, uma audiência, que era a que estava, o auditório, que era o que estava realmente à minha frente, e uma mensagem, que era a mensagem verbal. Depois, com a origem dos média, isto fica uma retórica mediatizada, ok? Onde a mensagem está ao mesmo patamar que os média, os vídeos, os sons, as imagens, ok? E com isto, eu não tenho apenas um auditório à minha frente, mas tenho também audiências que podem ser fragmentadas. E com isto, audiências fragmentadas, temos, como estávamos a falar no início, redes sociais, ok? E não só. Mas o poder da imagem, o poder do som também. Muita gente pensa que a imagem é que é o importante, mas o som é muito importante. A parte de fecharmos os olhos, ouvirmos aquele som e estarmos na nossa imaginação, na nossa cabeça, a construir uma narrativa, a construir alguma coisa que se está a passar. Isto realmente é gigante. É mais do que 1000 fotos, digamos assim. Sim, e tu quando dizes isso, não é? Cada frequência, não é? E o nosso corpo é feito de água, acabas porque há frequências, não é? São as que nos fazem chorar, rir, e, não é? Nos filmes de terror, e nós nem sempre temos essa consciência que, consoante o som, o estímulo, nós vamos reagir e vamos, não é? Vamos andar aqui a navegar a onda. Exatamente. Nós aqui estamos a apelar à emoção, ok? A apelar à emoção e esta emoção, em qualquer discurso, se conseguimos apelar à emoção, estamos a tocar na pessoa. E quando eu digo emoção, não estou a dizer que temos que pôr as pessoas a chorar. Nada disso, nada disso. Tem que tocar as pessoas de alguma maneira, tem que tocar as pessoas através, nem que seja sobre as suas experiências passadas, relacionar, ok? E esta parte da guerra pelo título, desta retórica mediatizada, realmente fica ainda maior porque muitas das marcas hoje em dia querem apelar a esta emoção. E esta questão não é de, por exemplo, a própria marca se tornar viral, a pessoa é que é o publicitário. Coloca na internet, não é? E as pessoas mandam umas às outras. É um efeito, não é? Dominó. Sim, sim. E acaba, e novamente continuamos nesta parte do algoritmo, não é? Se eu estou a ver demais um conteúdo, demais, mais do que os outros, ok? Se eu estou a comentar, atenção, pois agora vão dizer, mas eu não costumo comentar, tudo certo, mas estamos a ver, provavelmente até estamos a ler os comentários, se calhar estamos a partilhar com alguém, ok? Ou então temos aqui uma métrica silenciosa que é o guardar, ok? Sim. Portanto, uma métrica silenciosa, mas muito poderosa, porque estamos a dizer ao algoritmo: eu gosto disto, eu guardei, quero mais. E aquilo vai-te dar mais e mais e mais. E depois tu tens toda esta parte, não é? Que pode não é? O telemóvel tipo vê, não é? Ouve, não é? Consegue todo este tipo de informações tuas, não é? Que tu mandaste às pessoas e junta aquilo tudo. Sim, a verdade é que muitos de nós, quando estamos a fazer o download de alguma aplicação, não estamos a ler ali os termos e condições, certo? Será que existe? Pois alguém que diga nos comentários, não é? Será que existe alguém que realmente lê todos os termos e condições quando está a instalar qualquer coisa? Tudo do princípio ao fim?
porque estas cláusulas normalmente também estão lá. E nós estamos a dar consentimento para que dados sejam usados. Claramente, não posso dizer que todos têm estas cláusulas, sim, mas boa parte de nós não está a ler e realmente isso está lá. E atenção, novamente, ter a tal publicidade mais direcionada não parece que seja mau, não é? Imaginem, andar à procura de um, sei lá, de umas botas, um calçado e depois começa-me a aparecer ainda mais. Se calhar até é bom porque nós precisamos de comprar, por exemplo. Mas há um momento que não é assim tão bom, não é? Sim, Estamos se calhar a sentir que alguém está a ouvir, e sim, a Siri está a ouvir. Ah, o telemóvel está a ouvir e isso. Cá saiu assim umas notícias a nível internacional sobre isto. Eu já não me consigo lembrar assim, assim muito bem, mas realmente os nossos dados são usados para o algoritmo porque o algoritmo gosta de nós. Está bem? O algoritmo quer que nós continuemos a ficar felizes, não é? Quantos de nós, se calhar, já estávamos a ter uma conversa com alguém, uma conversa verdadeira, presencial, digamos assim, falar de viagens ou de outra coisa qualquer, e depois começamos a ter a nos aparecer ou no Google ou nas redes sociais, etc., publicidade direcionada sobre aquilo especificamente. No início até pensamos, olha que engraçado, estava a falar disto. Mas, mas, vês, tipo, no outro dia aconteceu-me com isso. Eu estava a dizer um sítio para viajarmos e estava a aparecer-me três ou quatro reels a dizer que era a melhor cidade europeia, o preço de qualidade. E já me aconteceu, por exemplo, que eu ofereci um anel à minha esposa, e que era noivado, e depois ela pediu-me para ver o telemóvel e eu carregava no Chrome e havia aquelas publicidades que te perseguem durante as semanas. E aquilo aparecia lá e eu, oh meu Deus, estás a entender? Depois tens toda esta e ela questão. percebeu. Fez de conta, não é? Mas pronto, é mulher, ela percebeu-se. Mas sim, é isso. Atenção, pode ser bom, mas eu acho que o mundo tem que ter noção que provavelmente poderá não ser assim tão bom. Eu acho que as pessoas têm que ganhar mais consciência. É só isso. Não é? E porque eu penso, tudo isto, não é? A nossa atenção, depois tu tens os videojogos, tens as aplicações tipo Amazon, tipo Vinted, tipo mesmo apostas online, não é? Casinos online e a questão mesmo dos jogos. Estamos aqui a queimar aqui o cérebro, não é? Para quem é mais novo, estamos aqui a criar um bocado esta questão da adição. Se não tiver aqui a base, não é? Bem estruturada. Sim, eu acho que esta geração poderá ter um futuro preocupante. Porque eles têm tudo tão facilitado e depois pensam, que o digital, que tudo o que veem, todas as ideias, não é? Eu, por acaso, tenho visto, porque tenho pesquisado sobre certas hashtags e certas contas para ver que tipo de opiniões realmente esta geração Z está a formar por parte dos influencers que existem aí hoje. E realmente eu vejo muito machismo tóxico, e vejo pessoas a concordar, e isto é assim, pois estes influencers temos aqui que pensar um bocadinho. Um influencer é uma pessoa que está a influenciar, claramente, uma ideia. E se nós, todos nós, tu também, de certeza que segues pessoas, não é? Marcas, pessoas, celebridades, etc. Pessoas, influencers, não é? E nós seguimos porquê? Porque nos identificamos de alguma forma, certo? Não importa, pode ser lifestyle, pode ser skincare, qualquer coisa, não é? Nós seguimos porque realmente gostamos e até simpatizamos e até gostamos das coisas que as pessoas estão a promover e tal. E também gostamos das ideias, ok? E ser influencer hoje, eu acho que a geração mais nova, principalmente as pessoas que se dizem influencers mais novas, não têm noção do papel que têm na parte mental, dos seus seguidores.
ok? Novamente, isto vai bater à nossa conversa inicial. Alguém com uma mente mais fraca, ou seja, alguém mais fraco psicologicamente, que se encontre sempre mais no escondido, digamos assim, sempre na sua, não é? No seu mundo, poderá mais facilmente ser influenciado. Ou não, também os outros também. Sim, isto é algo agora que temos que estudar. Que estudar jovens é engraçado porque é muito dinâmico. Porque os jovens de há 5 anos atrás já são diferentes dos jovens de agora. E eu acho isto um bocadinho preocupante, a nível do digital. Eu acho que muita gente não tem corte. Vanessa, e tu estavas a falar aqui dos jovens, não é? E daqui da geração Z, e mesmo para nós, como é que tu vês aqui os benefícios aqui da tecnologia, que nos pode ser uma ferramenta para ajudar neste mundo mais rápido e mais produtivo, não é? E se calhar tentamos delegar um bocado destas tarefas e como é que nós nos podemos, não é, proteger e salvaguardar, não é, aqui esta parte da saúde mental e da influência. Então, para nos salvaguardarmos, vamos fazer um detox digital. Ok? Eu sei, ver um bocadinho de como é que nós somos sem tecnologia. Acreditem que poderá ser difícil. Ok? Poderá ser difícil. A nível de ferramentas, por exemplo, como eu disse, redes sociais, inteligência artificial, estão aqui e vão ficar. Ok? É impossível tirá-los. No máximo, a tecnologia, toda esta tecnologia, todos estes sistemas vão evoluindo, ok? Porque estamos aqui a falar de sistemas que são tecnossociais, ou seja, a tecnologia vai evoluindo por causa da sociedade, ok? Porque a sociedade quer mais, e também a sociedade vai evoluindo por causa da tecnologia. Ok? Vamos dar um exemplo muito, muito, muito pequeno. A inteligência artificial e o ChatGPT surgiram numa época em que a sociedade queria mais, mais e mais. Ok? Surgiu toda a gente louca, toda a gente a usar ali texto, 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 texto. O que é que nós estávamos a dizer? O que é que a sociedade estava a dizer à tecnologia? A sociedade queria mais. Portanto, hoje em dia já temos música, já temos imagens, já temos vídeos, etc. No entanto, lembrando que isto são sistemas tecnossociais, ok? A sociedade está a moldar-se com isso e a sociedade vai querer mais. Portanto, não sei o que é que vem depois. Teria atenção com o uso destas ferramentas, porque nós estamos aqui com uma tecnologia muito facilitada, ok? Que até pode ser bom, tarefas mecânicas, etc. Mas se as pessoas deixarem de usar inteligência artificial agora, como é que será o dia de amanhã? Ok? Isto se calhar estão a pensar, isso nunca vai acontecer, ou então, obviamente que o dia vai ficar igual. Mas isto para dizer, muitas pessoas, sobretudo a camada mais nova, ok? Camada mais jovem que utiliza estas ferramentas de inteligência artificial, começam a ficar com o síndrome do impostor. Hoje em dia, se calhar para enviar um e-mail, têm que passar no chat GPT porque o chat GPT vai fazer o melhor e-mail do que aquele que eu escrevi. Não, minha gente, não. Ok? Isto pode ser bom uma vez para percebermos, mas sempre, sempre não. Porque se isso falhar, vocês também vão falhar, provavelmente. Porque é tão facilitado, é tão fácil escrever lá e pedir qualquer coisa, que depois já não conseguimos fazer. E isto vai criando um síndrome do impostor em que eu sinto que não sou capaz. Eu não sou capaz sem esta ferramenta, ok? E eu acho Precisas, que isto é mau para as pessoas mais jovens, principalmente, porque estão a aprender coisas novas na escola, universidade, etc. E depois têm ali a ferramenta e vão sempre passar lá. Ou mesmo para enviar um e-mail, uma mensagem, vão lá. E isto, calma. Vamos com calma, porque nem sempre é bom. Em relação às redes sociais, eu acho que temos que ter noção, não é? Que estamos a ser influenciados. Muitas pessoas dizem: Ah, não, eu não sou influenciável. Não. Estamos a ser influenciados com publicidade. A publicidade anda aí. Mesmo, por exemplo, se estamos a ver um vídeo no YouTube e aquilo tem de parar a meio por causa da publicidade, não é? E pensamos: É pá, publicidade, vá, fazer aqui um skip. Alguns dá, outros não dá.
Mas a verdade é que isso funciona, porque começamos sempre, se calhar vamos lembrar-nos dessa publicidade. Imaginem que estamos a ver um vídeo no YouTube e aparece uma publicidade de um perfume específico, uma marca específica, ok? Epá, porra, agora isto apareceu, vou fazer skip. E depois isso vai aparecer noutro formato. Provavelmente, quando estivermos no shopping, a passar numa perfumaria, precisamos de comprar um perfume ou algo assim do género, vamos ver essa publicidade também impressa e se calhar vamos pensar, ok, toda a gente vê isto. Isto é o que está na Sim. moda, por exemplo. Ou seja, ter noção que a publicidade funciona e que está lá para nos captar a atenção. Principalmente os vídeos, os primeiros segundos contam. Publicidade não é apenas a parte de vender, não é? Mas sim também a parte de nos juntarmos a movimentos, etc. E atenção, juntarmos a movimentos é bom, faz parte do nosso ciclo social, não é? Nós somos seres sociais. Mas ter noção que nem sempre o intuito primário da tecnologia é sempre o intuito final. Porque tu tens estes grandes grupos, não é? Que a nível financeiro têm atualmente, são das empresas mais lucrativas do mundo e têm, não é? Os melhores psicólogos, os melhores investigadores, não é? A explorarem os neurocientistas, a explorar o cérebro humano e entender como é que vão-nos captar mais a atenção e quanto mais tempo nós passamos lá, quanto mais familiarizar com os produtos, não é? Por exemplo, o símbolo da Apple, o que for. Há símbolos que são o da Coca-Cola. Há símbolos que não viram outra coisa qualquer, mas sabem aqueles símbolos e um cérebro mais fatigado, eu vou para a imagem que tiver gravado. Eu, por exemplo, se vou oferecer qualquer coisa, não é? Eu vou comprar o perfume que eu acho que vou ter mais taxa de sucesso do que em sucesso um que eu não conheço, não é? Exatamente. E também as marcas fazem a publicidade muito bem. Por exemplo, McDonald's é um exemplo fantástico, porque hoje em dia faz publicidades sem logo e nós percebemos McDonald's. E, por exemplo, agora podia estar aqui a mostrar exemplos em que existe uma publicidade que não foi cá, penso que não foi cá em Portugal, mas é um exemplo que eu costumo dar nas aulas, em que nós vemos as cores lá do hambúrguer e toda a envolvência daquela temática conseguimos perceber McDonald's. Ok? Ou mesmo a parte de ter aquelas batatas fritas num ambiente vermelho, o vermelho McDonald's, vamos ver, McDonald's. O mesmo também para a Heinz, de, o ketchup, ok? Só a parte de ter um cartaz com o lettering do logo, conseguimos remeter logo, ok, isto é o ketchup e outras, e entre outras. Claramente, as marcas que fazem isto e que conseguem, que podem fazer isto, são as marcas que têm muita notoriedade no mercado, ok? Se eu agora perguntar a nível de marcas de notoriedade, para as pessoas me dizerem três marcas de fast food, automaticamente vai ser McDonald's, Burger King, e outra, sei lá, KFC, Pans, etc. Isto o que é que nos diz? A McDonald's é a que tem mais notoriedade no mercado. Ou mesmo se eu falar de refrigerantes, ok? Diga-me um refrigerante, Coca-Cola, não é? Sim. E estas marcas, ou por exemplo, uma marca de desporto, Nike, ok? Claramente temos que colocar isto mais difícil. Digam-me cinco marcas de desporto. E aí vamos ver que depois as que estão em segundo, terceiro e quarto já vão diferenciar um bocadinho. E estas são grandes marcas que fazem um marketing, uma publicidade muito, muito boa e são realmente exemplos a seguir. E porque depois estas marcas, não é, usam aqui gatilhos mentais, não é? O Just Do It, ou não é? A Nike ainda no outro dia fez uma publicidade que antes pegava muito nos atletas, que eram os vencedores, e agora já está a fazer um rebranding que é para o atleta do dia a dia, do amador, que vai fazer Exatamente, 5, olha, 10 emoção. Colocar, pegar nas experiências das pessoas, experiências passadas, ok? E a parte do just a dor, do não it, é?
sim, do Just Do It, são os chamados God terms, ou seja, são aqueles termos que realmente não conseguimos dizer que não, não é? Faz. Quantos nós, na nossa aventura, na jornada do herói, não é? Quando estamos ali do primeiro ato para o segundo para a aventura, precisávamos de ouvir, pá, faz, tu consegues, ok? E isso Sim, aquele em incentivo. tanta parte da nossa vida, ou seja, emoção. As marcas estão a apelar, à emoção, à nossa motivação intrínseca para fazer algo. Por exemplo, a Nike não vende apenas os ténis, as camisolas, os calções, etc. A Nike tem muitas publicidades a mostrar que vende sim a vontade, que vende a motivação de que conseguimos ser mais e melhores. E tu aqui, esta parte do pensamento crítico, tu estavas a falar há bocado da inteligência artificial e eu acho curioso, né? Eh, Porque muitas vezes nós estamos a consultar aquelas inteligências artificiais, ou quem é mais novo, e, por exemplo, já me aconteceu, olha, ajuda-me aqui a resumir um livro. E eu, por acaso, já tinha lido o livro, mas Pois. deu-me outro livro qualquer que não tinha nada a ver. Eu, se fosse apresentar um trabalho a ti, já ia ter um zero. Já foi. Ou, entende? É isto às vezes a minha preocupação, porque quando, e tu já falaste disto, quem coloca lá a informação como sendo verdadeira, não é? E se as inteligências assumirem um papel ainda mais central no mundo, não é? Que toda a gente consulta um novo Google ou o que for, não, uma Wikipédia, o que eles colocarem lá é a verdade absoluta se quem não souber outra versão, não é? Ou a realidade. Exatamente, sim. É preciso ter muito cuidado, porque eu acho que podemos usar, devemos usar estas ferramentas exatamente como uma ferramenta para nos ajudar em algo. Não é para fazer por nós. Para fazer por nós, isto é, a inteligência artificial, ao resumir um livro, não está a ler por nós. Nós não lemos. Uma coisa é, ok, eu já sei o livro, deixa-me ver os pontos-chave. Sim, isto realmente faz sentido. Não, isto não faz sentido aqui. Ou então pensar, isto não faz sentido, mas será que é verdade? Rever, ir lá ao livro ver, ok? Porque há muita informação que não é verdadeira, porque lá o sistema baralha-se, etc. Não, não sei explicar. Assim, ou seja, nós, quando fazemos uma pergunta à inteligência artificial, nós temos de saber a resposta, ok? Caso contrário, podemos ser induzidos em erro ter noção disso. E esse exemplo dos livros é brutal, realmente. Muita gente pode resumir livros, e aquele resumo claramente é uma paginazinha, ok? Imagina um livro de 100 páginas numa página. Ok, pode ser um belo resumo, mas nós temos que ter conteúdo. Agora imagina que tens que apresentar o resumo do livro, mas vais apresentar só essa página. Tá, não tem sumo o suficiente, não vais conseguir responder a questões, não vais conseguir ir para um café e falar sobre isso, ok? Convém ver. Podemos usar sim como uma ferramenta para nos auxiliar no dia a dia. Por exemplo, eu vejo isso muito em muitas pequenas marcas que utilizam inteligência artificial para criar o copy de publicações, ou seja, o copy, isto é, a legenda das publicações. E por mim tudo certo, ok? Porque a inteligência artificial realmente é criativa, é verdade, é verdade. Muitos criadores de conteúdo, isso eu sei que já falei com alguns, usam claramente para terem ideias. E está tudo certo. Desde que esses criadores de conteúdo realmente coloquem as ideias em prática. É aí a chave, ok? É aí a chave. Hum, e esta parte das legendas, das publicações, é assim, antigamente, digo isto como se fossem os primórdios, mas não. Em comunicação digital e redes sociais, é extremamente importante usar alguns emojis. QB, não é? Emojis de, por exemplo, estamos a promover alguma formação ou isso, ter um emoji das horas e meter lá as horas, por exemplo, um pin de localização, meter o que é, fica visualmente mais apelativo e tudo certo. Mas muitas pessoas não usavam isso. E agora, com a inteligência artificial, basta perguntar isso e a inteligência faz. E por mim, tudo bem, desde que a publicação não é, esta legenda não esteja com informação que seja mentira, estamos bem, vamos utilizar, aquilo é comunicação, não é? Ahm, e isto para dizer, podemos usar como ferramenta. Agora, colocar lá, dizer, olha, tenho esta imagem aqui, faz aqui uma.
e tu a promover um curso, faz aqui uma publicação, uma legenda. Depende do que é que nos vai dar. Mas nós temos que também humanizar a situação, não é? Eu acho que o que falta em muita gente é não conseguirem humanizar a situação. Mas, atenção, usar a inteligência artificial para ajudar na criação de legendas, etc., por mim, acho que estamos bem, não é? Usar a inteligência artificial para termos ideias sobre conteúdo, ok? Tudo certo. Ideias excelentes, mas vamos pôr em prática, não é? Vamos ver se conseguimos realmente pôr em prática. Ou seja, usar como uma ferramenta para nos auxiliar e não fazer o trabalho por nós. Porque realmente ler um livro é diferente. Imagina, eu leio um livro do princípio ao fim, às vezes leio um bocadinho mais um dia, do outro, etc. Tenho uma noção do que é que estamos a falar. Peço um resumo, vou ter para aí um resumo de uma página. Ok, auxilia o meu pensamento, mas eu tenho de saber mais do que o que está ali naquela página. E infelizmente muita gente ocorre no erro de realmente só olhar para a página que foi gerada. Então, onde é que está o conhecimento aí? Não é? Onde é que está aí a dificuldade de ler? Onde é que está o pensamento crítico? Vamos fazer o pensamento crítico só após ler aquela página? Fica difícil, ok? E claramente que quem sabe o conteúdo consegue claramente perceber que tal pessoa não leu ou não sabe, e conseguimos ver aqui a motivação das pessoas. Se é uma motivação intrínseca, que vem de dentro, que realmente queremos saber mais, quer passar isto, etc. Ou uma motivação extrínseca de, epá, tenho que ler isto, não tenho paciência, está aqui uma folha, ok, é isto. Sim, isto está detalhado o suficiente, está bom, vou fazer uma apresentação com isto. Não. Ou seja, nós conseguimos perceber isso. Claramente, se imaginem, estamos para já, para não falar de direitos de autor e etc., não é? Ao resumirmos o livro, não estamos a pagar ou não estamos a ler, etc. Já é outra coisa, não é? Já é outro assunto que também é grave, claramente. Mas nós temos de ter conteúdo. E a partir do momento que só perguntamos coisas à inteligência artificial que não sabemos e tomamos como certo, o nosso conteúdo poderá não ser o melhor. Ou seja, vamos continuar aqui com uma mente fraca? Talvez. Não sei, agora sou eu aqui a divagar. Mas, por exemplo, tu começaste há 10 anos atrás e a tecnologia estava noutra, não é? Estava noutra fase, não é? E agora fala-se tanto de tecnologia e até se fala, não é? Que a inteligência artificial, não é? Os grandes CEOs da Nvidia que vai substituir médicos, engenheiros, advogados, professores. E vemos também ferramentas como, por exemplo, o Neuralink, que assusta-me um bocadinho, não é? Qual é que é a tua. Porque tu estás dentro da área, vais dar as palestras, tu que estás dentro da área, achas que fala-se mais porque há este interesse, não é? Quantas mais pessoas te convenceres, não é? De vender aquela narrativa, ou ainda achas que há um caminho que ainda se vai fazer até porque o humano não é teve sempre aqui no centro, não é, deste pensamento crítico e não dar esse pensamento crítico a decisão à máquina. Sim, é assim. Em relação à tecnologia até há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, também não está assim tão diferente. Eu acho que a única coisa diferente que vimos agora foi a inserção da inteligência artificial, porque antes, no início só tínhamos o chat GPT, agora temos N coisas. E esta também guerra da inteligência artificial, viu-se no início, digamos, ou seja, guerra no sentido de uma empresa tem, outra também quer disponibilizar, etc. É um hot topic. É um tópico de muito interesse. Toda a gente está a falar disso. Mas será que, sei lá, daqui a 5 anos vamos continuar a falar disso? Ou vai estar totalmente enraizado na nossa sociedade que realmente a inteligência artificial apenas está a fazer assim o seu trabalho? Por exemplo, não me recordo quando é que a Netflix começou a ser disponibilizada. Não me recordo mesmo, 2015, talvez, não faço ideia. Sim. Não faço mesmo a mesma ideia. E no início era espetacular acabarmos de ver um filme ou isso e termos lá recomendações. Não é? Era espetacular, epá, eu vi isto, está a dizer recomendado para mim, espetacular.
Hoje em dia, não é assim tão espetacular. É o trabalho da Netflix, é o que nós pensamos, não é? Mas a verdade é que é espetacular, não é? Hoje em dia, não é espetacular eu ali ligar a luz. Mas isto é realmente espetacular. Se eu não conseguisse ligar uma luz, nem sequer estávamos aqui a falar destes hot topics. Ou seja, a tecnologia foi se enraizando na nossa vida que realmente já não falamos disto. E hoje, agora, falamos tanto destes sistemas, novos sistemas, mas provavelmente daqui a 5 anos já não estamos a falar destes, estamos a falar de outros. Isto porquê? Porque estes são sistemas tecnossociais. Porque a tecnologia molda a sociedade e a sociedade vai usando a tecnologia, vai mostrando que quer mais, 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 e aí a tecnologia altera. E acabamos assim num ciclo vicioso, ok? Isto vai estar sempre enraizado, provavelmente, não é? Portanto, daqui a 5 anos, se calhar o tópico já não vai ser este, vai ser outro. E 5 anos, formos a ver, não é muito. Não é muito. Mas a nível tecnológico é bastante. É bastante. Porque, por exemplo, eu noto, por exemplo, já no meu telemóvel, por exemplo, eu antes carregava no Google, aparecia-me o tópico, não é? As pesquisas. E agora já me aparece uma inteligência artificial, a dizer-me, e eu nem sei se ativei aquilo, sem querer, não é? Eu desativei ou aquilo depois foi por default. Mas a primeira coisa já é a inteligência artificial a dar uma resposta sobre aquilo. É verdade. E isso é relativamente recente, tem o quê? Um mês, mais ou menos. Portanto, e é normal que nós, quando estamos a fazer uma pesquisa no Google, estamos a ler logo os primeiros resultados, ok? Faz parte. Porquê? Ou normalmente, tirando a inteligência artificial, é de sites, etc., que pagaram para aparecer nas primeiras pesquisas do Google, ou realmente tem um SEO muito bom, ou seja, um SEO, um Search Engine Optimization. Ou seja, tem as palavras-chave específicas naquele site, naquele conteúdo, que faz as palavras-chave que nós realmente são as palavras que realmente vamos pesquisar no Google. Então, nós tínhamos então os primeiros resultados do Google, ou pessoas que pagavam, ou que esta parte estava mesmo muito bem feita, não é? Agora temos a inteligência artificial ali e que é um bocado estranho. Eu, por acaso, quando vou procurar qualquer coisa no Google, isso já me aparece, sim, mas eu vejo, mas vou depois às fontes normais, digamos assim, as que iriam aparecer no Google. Porquê? Porque, novamente, pode nos induzir em erro, ok? Claramente que isto vai ficar melhor, melhor e melhor, não é? Mas é bom estarmos sempre com um pezinho atrás. E tu, Vanessa, tu fizeste parte aqui de um livro, não é? Das mulheres da ciência. Queres falar um bocado como é que é apareceres no livro e, no fundo, não é? Este caminho que tu fizeste, não é? Aqui de investigação, de doutoramento, é este reconhecimento que de tu teres feito a tua travessia, não é? No deserto, Picos em Vales, não é? Que é difícil toda esta dedicação. Sim, sim. Então, este livro de Mulheres da Ciência foi realmente uma homenagem feita pela Ciência Viva, não só a mim, claramente, mas a 100 cientistas portuguesas. É uma edição que ocorre de 2 em 2 anos e este ano eu fui uma das homenageadas. Claramente que foi muito bom. No início fiquei a pensar, oh meu Deus, será? Será que é verdade? E realmente sim era. E foi um processo muito bonito. Bonito no sentido que o livro conta com fotos dos nossos rostos que foram captadas por fotógrafos profissionais. Eram 3 ou 4 fotógrafos, se não estou em erro. E tem um bocadinho sobre o nosso percurso. Foi bom. E a verdade é que eu fui uma das mais novas, não vou dizer que fui a mais nova, porque realmente tinha lá pessoas, provavelmente da minha idade. E foi muito bom. E o que eu digo é que ser uma mulher na ciência é realmente ser curiosa, resiliente e inovadora. É sim este desafiar fronteiras, e também deixar pegadas, abrir caminhos, deixar pegadas também para as próximas gerações. Porque a ciência é um passinho, ok?
temos que ser curiosos, temos que ser assim o Einstein, ir à procura. E atenção, eu costumo dizer que eu sou uma cientista sem a bata branca, ok? Porque, por exemplo, se formos agora ao ChatGPT pedir uma foto de uma cientista feminina, provavelmente vai-vos aparecer pessoas num laboratório assim mais de biologia ou bioquímica, etc., com uma bata branca. Ok? Mas há ciência em muitas vertentes, neste caso. Na minha parte é ciências da comunicação, são as ciências da comunicação, a parte da interação humano-computador e desta comunicação digital dentro do património cultural. Como temos cientistas noutras vertentes que realmente não são apenas a bioquímica, a informática, etc. Temos antropologia também, temos realmente muito. E foi isto, foi em março. E também é algo, eu sei que tem a ver que teve a ver com o Dia da Mulher, claramente, mas eu queria aqui frisar um bocadinho que a ciência, acima de tudo, é provar todos os dias que a ciência não tem género, nem idade, mas tem sim coração. Temos realmente que ser apaixonados por aquilo que estamos a fazer, seja investigação, seja uma tese de mestrado, seja uma tese de doutoramento, seja um trabalho, ok? Seja um emprego. Se nós realmente gostarmos daquilo que fazemos, seja um hobby também, vamos ter ainda mais coração por isso. E realmente o meu coração bate forte pela investigação e toda a parte da educação. E esta parte que tu és professora e ensinas, não é, com tanta esta tecnologia e, e os teus alunos, já tens este impacto sobre os teus alunos de verem o percurso que tu fizeste, não é? E inspirar, não é? Cada um deles a fazer o seu próprio caminho, não é? Que depois há muito esta questão, não é? Aqui dos mentores, não é? Dos treinadores que abrem aqui as portas, não é? Para nós darmos o pulo. Sim, eu sinto que sim, pelo menos é o feedback que eu tenho tido. Claramente não conseguimos agradar toda a gente, faz parte, mas realmente tenho tido um ótimo feedback, da maneira como tenho colocado tecnologia e organização também, dentro de unidades curriculares. E tu que desafios tens atualmente? Desafios, bem, eu queria mais tempo, não é? Porque eu neste momento estou envolvida em tanta coisa, e tento ter uma boa gestão do tempo, porque se não existisse uma boa gestão do tempo não conseguimos fazer nada. Mas gosto muito de lidar com pessoas, ok? Com pessoas, de tentar ver assim os projetos, mas sim, queria ter mais tempo. Sinto saudades realmente de ter tempo de investigar, de estar no campo, digamos assim. Eu fiz muito trabalho com pessoas, com 400 e tal adolescentes na altura, não todos de uma vez, claro, mas eu tentei organizar-me para em junho, julho, continuar assim nestes estudos presenciais, que realmente é o que me chama o bichinho da investigação. Atenção, que eu adoro muito educação e de lecionar, mas também tem metade do meu coração vai para a investigação, claramente. E tu, que lições e conselhos tipo, mudaram a tua vida, que te causaram mais impacto? Quando nós ouvimos aquelas coisas que tens aqueles insights que muda o teu sistema operativo quase, o teu mindset. Opa, isso é um bocado geral. O que é que mudou em mim? Pá, eu acho que ter uma boa organização é fundamental. A parte de um calendário, tentar gerir tudo. Isto pode parecer muito óbvio, mas nem sempre é fácil, ok? Por exemplo, muitas pessoas, eu inclusive, nós recebemos imensos e-mails, temos que logo filtrá-los do início, não podemos deixar tudo para o final, não é? Uma coisa que me ajudou muito, durante estes anos, foi ter um dia administrativo, eu chamo assim. Ou seja, há pequenas coisas que são necessárias, não é? Que temos que fazer, que temos que responder, mas não temos tempo. Ou temos uma aula para dar, ou temos uma reunião com o aluno, ou temos uma reunião com os colegas, temos um projeto para fazer, um artigo, etc. Reservar todas as semanas, uma manhã. Sim, uma manhã, porque há coisas que não se fazem numa hora, mesmo e-mails a responder e organizar, para realmente organizar essa parte da vida. Por exemplo, eu antes de vir para aqui falar contigo, estava a organizar o meu ambiente de trabalho, porque gosto de ter um ambiente de trabalho
sem nada. Sempre, sempre. Minimalista. E imagina, estou a receber e-mails, estou a responder, eu guardo sempre coisas e respostas em PDF e coloco depois na minha pastinha específica sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto. E então, eu tive uma semana muito cheia e deixei tudo no ambiente de trabalho e agora estava a arrumá-lo, ok? Ou seja, este dia administrativo também passou hoje para o domingo, mas é assim. E que mensagem final tu gostarias de deixar às pessoas, e, não é, e especialmente, não é, aqui aos jovens, não é, e ou pessoas que estejam mais aqui, às vezes, porque tu criaste aqui este caminho e abussolei muito isto, tu tens aqui a tua bússola pessoal que tu crias o teu próprio caminho, aqui deixas aqui uma mensagem às pessoas. Bem, eu acho que hum, todos devemos estar cientes das ameaças do digital, ok? Não estou de maneira nenhuma a dizer deixem as redes sociais, mas se assim o quiserem, pronto, nem que seja um fim de semana, mas temos que estar cientes disso, destes desafios. Devemos estar cientes também que inteligência artificial é apenas uma ferramenta, não é o nosso melhor amigo, não pode fazer trabalhos por nós. E quando eu digo trabalhos, não estou a falar apenas de trabalhos académicos, mas trabalhos normais, ok? É uma ferramenta que nos auxilia. Ter cuidado que ela às vezes está errada, ok? E pode nos dar também respostas diferentes. E sermos organizados, termos aqui uma agenda realmente e utilizar a agenda com coração e colocar lá as tarefas que pretendemos. Imaginem que têm um objetivo para alguma coisa para entregar ou fazer daqui a 2 meses. Ok, daqui a 2 meses tenho para aí 8 semanas, mais ou menos. O que é que eu tenho que fazer cada semana para, no final dos 2 meses, ter isso feito? Ou seja, colocarmos aqui os objetivos a nível semanal também. Claramente há semanas que se calhar não conseguimos, mas de certeza têm que existir semanas onde temos que avançar mais. Ou seja, este desmistificar, o grande objetivo não é final, em diversas etapas realmente vai ajudar na organização. E ter aqui uma manhã administrativa para, hum, para rever as coisas que têm de ser feitas na nossa to-do list. Olha, que eu ia te agradecer e dar-te os parabéns. É muito bom ver portugueses, não é? E portuguesas a fazerem o seu caminho, a inspirar e a falarem. E achei super interessante, tipo, tu falares aqui da jornada herói, porque acho muito bonito tu pegares a parte, não é? Da tecnologia e desta parte, não é? Desenvolvimento pessoal e da psicologia e misturaste tudo. E queria te agradecer por teres aceito o desafio e desejar-te tudo bom nesta tua jornada. Obrigado, Miguel. Isto realmente foi engraçado. Que eu a pensar que ia falar 15 minutos e estava feito e fui aqui algum tempinho, algum tempinho. Falei quase tudo, os tópicos que estava a pensar. Muito obrigado, espero que tenha sido bom. E é isto. E não se esqueçam, somos sempre o herói da nossa própria história. Obrigado, Vanessa.